Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, e vem a público que o STF descobriu o plano de Bolsonaro. Tudo que está acontecendo no Brasil, se você se surpreendeu com as prisões todas que estão sendo feitas, inclusive em alto escalão, já tem ministro do Bolsonaro sendo preso, e essa ousadia do STF se deve a dois fatores. O plano do Bolsonaro tinha enorme organização, uma organização que surpreendeu até o STF, e financiamento, cadeia de comando, relação com os norte-americanos, e esse plano foi descoberto pelo STF, e agora a prisão de Bolsonaro muito provavelmente depende apenas de ele pôr os pés no Brasil. Então eu vou passar a apresentar para você aqui um relato, um resumo do que é que aconteceu desde que, na virada do ano, o Bolsonaro anunciou, próximo da virada do ano, o Bolsonaro anunciou que estava deixando o Brasil. O mais surpreendente é que o Bolsonaro pensou que estava abafando, que ele ia levar todo mundo no bico, fez um anúncio de que ia viajar no dia 1º de janeiro e se mandou no dia 30, 2 dias antes. Enquanto isso, enquanto ele pensou que estava levando todo mundo no bico, o STF estava rindo da cara dele e chamando o Bolsonaro de mané. E não mané com L, como os golpistas, mané não, perdeu, não é perdeu mané, como os bolsonaristas escreveram na sede do STF, perdeu com L, né? Isso fala muito sobre quem são eles, né? E na verdade o STF estava todo o tempo monitorando o Bolsonaro. Então eu quero já passar aqui para as matérias que mostram tudo isso e explicando aos poucos o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Vamos lá. Você tem aqui uma reportagem que sai hoje na Folha de São Paulo, mostrando o seguinte: viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos foi ironizada e minimizada por ministros do STF. Para integrantes da corte, a saída do país dele não fazia o menor sentido para o andamento dos inquéritos. A viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos foi interpretada em tribunais superiores de Brasília como uma tentativa de esfriar a disposição que poderia existir de procuradores e magistrados tocarem adiante investigações e processos contra ele. E você vai ver mais para frente que eles também já tinham em mente que se tratava de uma tentativa de fuga. No Supremo Tribunal Federal, no entanto, a iniciativa chegou a ser ironizada. Integrantes da corte afirmaram que não fazia a menor diferença para o andamento dos inquéritos se o Bolsonaro estivesse ou não no Brasil. Processos judiciais, minha amiga, meu amigo, eles não dependem do que pensa ou da forma como age o alvo dos inquéritos, contanto que ele não esteja, obviamente, tentando atrapalhar as investigações. Mas a postura social que a pessoa adota, a pessoa que está sendo investigada no inquérito, isso não faz diferença.
como eu disse, a menos que seja uma postura criminosa, de afronta aos autores do processo, isso sim que o Bolsonaro fez, as críticas, os ataques, os insultos que ele fez ao STF, isso sim pesa, não é? Porque demonstra uma tentação de sobrepujar a lei, de intimidar a lei. As evidências contra Jair Bolsonaro, por associar a vacina à Covid, o risco de uma pessoa desenvolver AIDS, tudo isso já foi mapeado e já se sabe quais são as provas e qual é a pena, qual é o desfecho disso nos tribunais superiores. Então, essa tentativa do Bolsonaro de anunciar, e isso sem necessidade, anunciar que havia risco em tomar vacina e tal, e isso é considerado, inclusive, incitação ao crime. Senadores que integram a CPI da Covid, por sua vez, vão reunir material para entregar ao Ministério Público do Distrito Federal para que o ex-presidente seja investigado por 9 crimes relatados, como todo mundo viu na CPI da Covid. E então a questão é a seguinte: o Alexandre de Moraes está mirando em Bolsonaro ao ordenar a prisão do Anderson Torres. Isso, lógico, não precisava nem dizer, não é? Mas vale para o concurso dessa matéria para explicar o seguinte: tudo que o Bolsonaro fez e vai fazer e deve fazer, é provável que faça, os planos dele já tinham sido todos mapeados. Veja que o Bolsonaro ele está uns 10 passos atrás do STF. Enquanto ele pensou que estava enganando alguém com tudo que ele fazia, os investigadores do STF, a Polícia Federal e todos aqueles que foram recrutados para investigar esse caso já tinham o conhecimento dos passos que ele iria dar. Ao mandar prender o Anderson Torres, o Alexandre de Moraes chegou perto do Bolsonaro. Já há outros, o Procurador-Geral da República, como nós noticiamos na manhã desta quarta-feira, o Procurador-Geral da República é considerado cúmplice do Bolsonaro. Note bem, cúmplice do Bolsonaro, e é considerado pelo STF o segundo no comando dessa rede criminosa que começa no Bolsonaro, pula para o Aras e depois se espalha e vai descendo até chegar nos fanáticos lá de Brasília, que tentaram destruir os poderes da República. E com Anderson Torres preso, a PF começa a escalar a hierarquia dos atos terroristas, como a gente vê, não é? Já é um ministro preso, chegou tão perto do Bolsonaro já, que a crença é de que se ele pisar no Brasil, já era, ele pode ser preso no aeroporto, dependendo do que for acontecer, e isso realmente é impressionante. E aqui nós temos também a notícia de que o ex-candidato, doadores de Bolsonaro e cabos eleitorais, tem uma lista já dos presos, e os doadores do Bolsonaro estão envolvidos nesse processo. Vale dizer, minha amiga, meu amigo, que a situação está sendo considerada muito grave no mundo inteiro. Hoje tivemos a notícia de que Brasília, o governo do Distrito Federal, pediu reforços a outros estados para mandarem tropas, porque hoje, como muitos já devem ter visto, havia o risco de um novo ataque golpista. Então foi pedido reforço a vários estados, a 8 estados, de mais tropas da Polícia Militar
para enfrentar os golpistas. Eles continuam trabalhando. Há uma organização criminosa que inclusive vem de fora do Brasil. Essa é a grande suspeita e reside nos Estados Unidos, mas não é o governo dos Estados Unidos, é Donald Trump, e sabe lá se não tem alguém acima do Donald Trump. Então os governos do Chile e da Colômbia, além da Organização dos Estados Americanos, temem que se o golpismo no Brasil der certo, pode haver uma onda de extrema-direita golpista nas Américas, inclusive lá nos próprios Estados Unidos. Há um movimento extremista de direita que deve ser associado, inclusive, pessoal, ao nazismo. O fato é que há uma suspeita de um movimento neonazista que está comandando a ascensão da extrema-direita no planeta. Então isso não é teoria conspiratória, isso é um fato, há uma preocupação. Eu só estou falando até onde muitos não querem falar. Eu falo porque não tem rabo preso com ninguém aqui, mas não é teoria conspiratória. Se você for conversar com qualquer especialista sério, inclusive da grande imprensa, ele vai concordar que esses movimentos bolsonaristas, eles têm, você veja que nessa matéria do Jamil Chad aqui do Brasil, eles colocam uma foto do que está acontecendo nos Estados Unidos, Go Trump, porque o Trump é que está insuflando essas coisas aqui dentro do Brasil e lá dentro dos Estados Unidos, porque o Trump, segundo as suspeitas que há no mundo inteiro, ele está ligado a uma rede internacional neonazista. E nós temos aqui também, que o mandado de prisão contra Anderson Torres foi o primeiro a atingir ex-ministros de Bolsonaro, e isso é, então, realmente o sinal maior de que as coisas estão, o processo está se aproximando do Bolsonaro. E o risco de prisão de Bolsonaro já é tão grande que ele é, inclusive, aceito pelo PL como um risco real, e inclusive o Bolsonaro está sendo avisado. Há boatos de que o Bolsonaro foi parar no hospital, ou diz pelo menos que se sentiu mal, ao ser informado pelo Valdemar do que estava acontecendo. E por fim, o deputado que propôs a CPI dos atos golpistas diz que Bolsonaro acabará preso. De acordo com o senador Rogério Correia, a comissão pode ser instalada de forma mista com a participação de deputado e senadores. Então, minha amiga, meu amigo, o que eu lhe digo é o seguinte: este país ainda não está livre do risco do golpismo de extrema direita. Esse movimento não vem só do Brasil, mas as autoridades e, sobretudo, o Alexandre de Moraes decidiu agir com rapidez para evitar que esse processo vá mais longe. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a sua atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.